Então, nós vamos dar sequência a nosso ensino sobre doutrinas básicas, né, da Bíblia. E hoje nós vamos falar, elas são 6, os princípios elementares das doutrinas de Cristo. É como se fosse um pilar, sabe? E as coisas foram sendo moldadas através desses 6 pilares, que eles são citados no livro de Hebreus, né? Eu vou ler para nós daqui a pouquinho, e eles são 6: arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensinamento de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Eu vou ler o versículo de Hebreus 6, 1 e 2 para nós. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançado de novo à base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, esse versículo aqui é a base dessa disciplina. Ô, gente, só um minutinho, que eu não estou conseguindo enxergar para ler, e é porque eu estou sem óculos. Só que eu não tinha percebido isso. Eu vou achar ele aqui. Só um minutinho, por favor. Ô, Maria, cadê meu óculos? Pronto, gente, agora sim. Agora leremos. Era a hora do milagre manifestar, né? Ô, Jesus, esqueci de procurar o óculos. Ai, ai. Então, nós vamos começar falando do arrependimento de obras mortas, né? O primeiro. Nós vamos entender no original, né, o que significa arrependimento. Arrependimento é metanoia. Metanoia é a palavra grega traduzida para arrependimento, que significa mudança de mente, né? Meta é mudança e noia é mente. Então, o arrependimento é a pessoa voltar atrás ou dar meia volta. Deixa eu sentar com a Tiana aqui. É uma atitude tomada, e, sobretudo, é uma decisão que a pessoa toma. Não é só assim um momento de emoção, sabe? E não é um remorso também. A metanoia, a pessoa muda a mente dela, ela está indo nessa direção aqui, ela vê, opa, isso aqui não é, eu vou virar para cá, a direção é aqui. Ou eu vou dar meia volta e voltar, porque eu preciso encontrar a direção certa. Uma coisa que é importante a gente sempre lembrar que a palavra de Deus afirma que a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Isso está escrito em Romanos 2,4. Eu vou ler para nós. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então, as pessoas que elas têm a ciência, o conhecimento, a revelação da bondade de Deus, quando elas conhecem ao Deus vivo, ao Deus Pai, elas se arrependem. E elas querem, e elas mudam a mente. Elas saem daquela situação de escravidão, daquela situação que não é boa, daquela situação que não é de Deus, vão seguir em outra direção, porque aquela ali não é o que é bom para elas. Mas, para isso, uma das coisas, o que faz a pessoa ir para essa direção é a bondade de Deus, é a pessoa conhecer o Pai, ela conhecer a bondade do Pai para ela. Porque quando você conhece o Deus Pai verdadeiro, o bom, você não vai querer viver outra coisa, você vai querer viver o que ele tem para você, né? E o arrependimento, que muda a nossa raiz, a nossa natureza, e, consequentemente, é o arrependimento
que muda a nossa raiz, a nossa natureza e, consequentemente, o nosso fruto, o que nós estamos reproduzindo. É nos arrependermos do que éramos antes, né? Igual o batismo, ele é uma simbologia de um arrependimento. Nós vamos falar sobre o batismo, né? Você mergulhou o velho, subiu o novo, né? Então, em Mateus 3:8 fala assim: produz, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, quando a pessoa ela se arrepende das obras mortas, que nós vamos ver quais, né? Nós vamos entender mais sobre isso agora. Quando ela se arrepende, ela começa a dar bons frutos, porque ela muda, ela tem uma metanoia, ela arrepende, o comportamento dela passa a ser outro, a vida dela passa a ser outra. Os frutos do arrependimento em evidência, eles são, quando a pessoa realmente se arrepende, é evidenciada na vida dela. Um deles é a tristeza segundo Deus. Vamos ler aqui 2 Coríntios 7, do 9 ao 11, que fala assim: agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes nesse assunto. Isso é que Paulo está falando, eu li o versículo todo, nem precisava, os versículos todos, mas Paulo está falando que o arrependimento, né, vem uma tristeza, segundo Deus, quer dizer, a pessoa se sente mal, ela se sente abatida, ela se sente, não, eu não quero, né, eu não quero mais essa vida, eu não quero isso mais, a pessoa fica triste. Isso quando a pessoa entra nessa mudança de mente, até ela passar, né, o processo todo, ela sente uma tristeza, segundo Deus, de obras. Aí ela vai ficar entristecida com aquelas obras. E aquilo mais não vai mais fazer parte da vida dela, porque ela vai descobrir a alegria em não fazer parte daquelas obras mais. Outro fruto do arrependimento é confissão do pecado. A gente vê tantas pessoas, né? Nós mesmos, né? Confessamos o pecado, os erros do passado, coisas que não. Gente, mas é importante a gente entender que nós que estamos na nova aliança, que temos ciência disso, nós entendemos que os pecados já foram resolvidos lá na cruz. Nós vamos ver isso aqui também. Só que, até que a pessoa tenha essa consciência, até que a pessoa aceita Jesus, que a pessoa se arrepende, porque o aceitar o Jesus, ele é um arrependimento, é você querer uma nova vida. Você vai reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Logo depois vem o batismo, você vai simplesmente arrepender daquela vida e ir para uma nova vida. Então, as pessoas têm isso no coração, de confessar os pecados. As pessoas renunciam ao pecado. Né? A gente tem oportunidade o tempo todo de pecar, mas as pessoas que estão sofrendo uma metanoia, elas renunciam. Tudo que não agrada ao Senhor, elas renunciam. As pessoas odeiam o pecado, elas não têm prazer naquilo mais. Uma pessoa que sofreu uma metanoia, ela não vai conseguir mais. Uma pessoa que roubava, se ela sofreu uma metanoia, se ela mudou, se ela arrependeu de verdade, ela vai odiar isso. Ela não vai querer saber disso na vida dela nunca. Porque houve um arrependimento de verdade e não remorso. Um exemplo de arrependimento bíblico, vou dar um exemplo só, é o filho pródigo.
Ele pegou a herança dele, saiu para o mundo, aproveitou, gastou tudo, arrependeu. Queria voltar para ser lá funcionário do pai. Os funcionários do pai eram tratados, né, melhor do que ele. E ele arrependeu. Então, um exemplo é esse. E ele arrependeu e ele teve tudo de volta. Lhe foi tudo restituído e ainda o anel, né? A roupa, tudo. Ele recebeu tudo de volta. Até mais, né, gente? Ele voltou com honrarias para o pai, né? Teve festa e tudo mais. Então, uma coisa que é importante a gente sempre lembrar que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. O que é prática do pecado? Quando você pratica algo, é que você faz ele habitualmente, com constante repetição. Então, quando a Bíblia fala para a gente não ser... Tatiane levantou a mão, é isso? Deus, eu tenho... Tem um áudio aberto. Tem uma coisa interferindo. Tá interferindo no coisa, a gente não tá ouvindo. Ok, então. Fechou. Obrigada, meninas. É porque eu vou falando e não percebo, tá? A Catiana ergueu a mão. É para avisar que tinha um áudio aberto que estava dando interferência. Então tá bom. Tava dando interferência. Eu não estava ouvindo a Denise falar. Mas já por isso. Então pronto, vai lá. Agora vamos dar sequência. Então, o que é a prática do pecado? O que é a prática? É você fazer algo com recorrência. É você fazer aquilo habitualmente. Então, é isso que a Bíblia fala, que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, nós, nascidos de novo, não vamos ter na prática do pecado. Nossa prática não vai ser o pecado. Tipo assim, se você praticava falar palavras torpes, você não vai mais falar. De vez em quando sai, falou, ok, de vez em quando, aconteceu. Foi um acidente. Eu tenho um amigo que fala assim, que pecado só pode acontecer se for acidente. Ele sempre fala isso. Aconteceu, arrependi, acabou, não, sabe? É isso que a gente tem que ter, para a gente não viver, sabe, de condenação, de achar assim, a Bíblia fala que a prática do pecado, não sei o quê, e às vezes eu gritei com meu filho, e às vezes eu briguei com alguma coisa, fiz alguma coisa. Não, mas você não faz isso não faz parte do seu dia. Aconteceu. Ok? Nós fomos criados para as boas obras. Está lá em Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Então, nós somos feitos para andar nas boas obras, não nas obras mortas. No novo nascimento, o espírito é salvo instantaneamente em uma nova natureza. Isso está lá em Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, imediatamente, quando nós nascemos de novo, o nosso espírito recebe uma nova natureza. Nós passamos a ser filhos e passamos a ter uma nova natureza espiritual. Nós nascemos ali, né? O nosso espírito nasceu para viver uma nova realidade. Uma coisa que a nossa alma, ela está sendo salva pela renovação da palavra. Quer ver? Da palavra de Deus. Está em Tiago 1:21, olha. Portanto, despojando-vos
de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar vossa alma. Então, o que acontece? Quando a gente nasce de novo, naquele momento que nós aceitamos Jesus, a nossa alma está do mesmo jeito. É o nosso espírito que foi criado ali. Então, à medida que nós nos expomos à palavra, que nós recebemos a palavra, que nós praticamos ela, que nós ouvimos a palavra, que nós vamos ali, tendo a nossa intimidade com o Pai, o nosso estudo. Pode chamar o que você quiser, intimidade, estudo, oração, mas que você está exposto à palavra de Deus, que você está estudando a palavra, você está ouvindo a palavra, isso vai, o que ele fala? Salvando a nossa alma. Eu gosto de usar a palavra, isso vai curando a nossa alma. Porque a gente está cheio de feridas, de coisas. Aqui usa muito a expressão, está cheio de carrapicho, que é uns negocinhos do mato que gruda na roupa da gente, que é um espinhozinho que custa para sair. Está lá participando da reunião, nada custa. É isso. Então, à medida que nós vamos nos expondo à palavra, a nossa alma vai sendo curada, vai sendo transformada, né? Vai sendo salva. O nosso corpo, ele só será salvo na ressurreição do último dia, tá? Então, o nosso corpo, nós precisamos cuidar dele, nós precisamos declarar sobre ele, tá? Porque a salvação do nosso corpo é só no último dia, na ressurreição. Na verdade, quando a gente, do corpo, né, nós seremos arrebatados e tal, nós vamos aprender isso aí, não vou entrar em detalhes não, mas nós precisamos entender que a salvação do nosso corpo vai ser só quando nós partirmos para a eternidade, tá? Nós devemos mortificar as obras do corpo. Vamos ler Romanos 8:13. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, a gente precisa mortificar, muitas das vezes, a vontade da carne, para manter o nosso corpo são, o nosso corpo bem, né? Uma coisa que eu acho muito bacana é que o arrependimento, ele cria uma atmosfera de libertação para as pessoas. Quando a pessoa se arrepende, ela dá uma liberdade para que aconteça a libertação na vida dela. Libertação seja do que for, de vício, de demônios, de qualquer coisa, sabe? É porque ela se arrepende dessas obras mortas e ela vai dando espaço para que a mente dela seja livre, tá? Gente, deixa só eu ver para nós aqui, vou ler um pouquinho, vou ler o que está escrito na apostila sobre o que são as obras mortas. Olha só, eu deixei o marco final para a gente fixar. São todas as obras que não nascem de Deus, obras mortas. Isto é, que não procedem do nosso homem interior, que é recriado em verdadeira justiça e santidade. Tais obras são os feitos do homem, aquilo que ele executa em desacordo com a natureza de Deus. Ao falarmos de obras mortas, podemos dizer que são obras da carne, pois não produzem vida, mas sim morte. Eu vou ler Romanos 8, do 1, 2 e 6. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito dá para a vida e paz.
muitas ações dos homens, mesmo tendo aparência de piedade, aquela coisa boa, são feitas com a motivação errada, ou de forma religiosa, né? Por religiosidade. Ou simplesmente são feitas da carne, não do espírito, né? Mas como a palavra do Senhor fala, nós temos que andar. Peraí. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós temos que andar em espírito. Porque a palavra fala que os que estão na carne não agradam a Deus. Então, nós temos que fazer. Gente, uma coisa que eu falo, pergunta para o Espírito Santo. É para fazer? Eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Um rapaz que foi professor no Rema, do Nordeste. Ele trabalhava numa loja de material de construção e tinha uma família, no caminho que ele passava, que eles moravam numa taperinha lá, uma casinha e tal. O homem tinha 4 filhos e o homem deu uma chuva na cidade, aquelas ventanias, aqueles alagamentos todos, que a gente já sabe como que é aqui no Brasil. Acabou com a casa do homem, destruiu a casa do homem. Esse moço fez arrecadação na cidade, pegou todo o dinheiro que ele tinha no banco, comprou material de construção, que ele comprava até a preço de custo, porque ele trabalhava no depósito, o dono do depósito deu toda a cidade inteira. Esse homem construiu uma casa para esse homem. Foi sala, cozinha, banheiro, 2 quartos, uma casinha, dava melhor do que o homem tinha. Aí, um belo dia, ele passa na porta, tinha uma plaquinha lá de macumba, que o homem fazia macumba, trabalhos e tal, esses trem que vem escrito nas plaquinhas. Aí ele virou, e ele ficou chateadíssimo, ele falou com Deus. Deus, não é possível, meu dinheiro é santo, eu trabalho tanto para fazer isso. Aí, sabe o que Deus falou com ele? Claro que não finesse, eu te falei para fazer. Você simplesmente atrapalhou o meu agir. Então, gente, se não falar para fazer, não faz. Não faz. Pode ser o que for, gente. Se não vir no meu coração, faça, Denise, eu não faço. E eu estou ensinando a Maria Eduarda. Ela fala assim, titia, fulano, o coleguinha, seja o que for, me pediu, mas eu não quis dar. Eu falei, tudo bem, você não é obrigada a dar. Se sentir no seu coração. Se você tiver com vontade, você pode dar, senão você não dá. Porque eu sei que ela é uma criança. Tá bom. Mas você não deixou. Já veio dar o testemunho aqui, ó. Então é isso, gente. O que esse moço fez com toda a bondade do coração dele, gente? Obra morta. Não era para ele fazer. Talvez Deus tinha outro mover para acontecer ali naquela casa, que não era o moço ir lá e fazer uma casa para ele. Era outra coisa. Então, é isso que a gente precisa ter cuidado. Dê, então, traduzindo acerca do que é obra morta, a obra morta é aquela que não vai glorificar Jesus. É isso? Exatamente. É isso. Se ela não volta para Deus em glória para Ele, então ela é uma obra morta. Ela certo? Certo. E se ela não veio do coração de Deus para o seu coração para fazer, ela é obra morta. Mesmo que seja uma caridade, uma bondade, não foi ele que disse para você fazer, não está no coração dele fazer, não faça. Olha uma observação que tem na apostila. Devemos compreender, antes de nos aprofundarmos no assunto, que o corpo e carne são equivalentes na abordagem bíblica. As expressões obras mortas, obras da carne e feitos do corpo também têm o mesmo significado. Ou seja, obras da carne, os feitos do corpo, é a mesma coisa que obras mortas, tem o mesmo significado. Então, a gente tem que ter esse cuidado para a gente não cair nessas de obras mortas. Porque, olha só, pensa comigo, Jesus
Ele curava quem queria. Ele fazia por quem ia até ele e pedia. Eu quero ser curado, eu quero isso, eu quero, né? Ressuscita lá, Jesus, ressuscita meu irmão, ressuscita minha filha. Pai, entende? Aí era só para quem tinha o coração disponível para receber que ele fazia. Então, muitas vezes a gente vê uma história tristíssima e vai lá, mas e aí? O Espírito Santo falou com você que é para você ir lá e fazer? Se não, para mim foi muito doloroso e ainda é aprender isso, porque quando eu vejo, eu já quero logo fazer, se for uma injustiça, eu quero ajudar a resolver, mas eu aprendi a não me meter no que não é da minha conta. Nesse sentido, eu falo para mim assim, tá? Eu uso essa expressão só comigo. Denise, não se mexe no que não é da sua conta. Isso aí não é para você. Aí eu oro pela situação, né? Apresento, mas eu não me meto mais. O que não é, sabe? Claro que tem casos assim que eu chego até a chorar, dependendo da situação. Mas se o Espírito Santo não falar no meu coração o que é para eu fazer, eu não vou fazer. Pode ser para quem for, tá? Não vou fazer, porque eu não quero carregar fardos que não são meus, pegar coisa que não é minha, porque fica pesado, entendeu? Pesa pra gente se a gente fazer o que não é do Senhor, fica pesado, fica difícil. Aí a gente fica, depois dá problema de saúde, porque tá difícil, tá cansativo, fica estressado, né? Aí eu vou ler uma colocação que tem aqui, que foi uma colocação segundo as instruções de Paulo. Olha só. Paulo tratou o arrependimento de obras mortas como algo básico na vida cristã, considerando esse tipo de comportamento algo que devemos aprender e praticar na primeira infância espiritual. O crente maduro deve saber do seu dever e deixar o pecado e estar sendo renovado pela palavra de Deus, não sendo necessário ensiná-lo acerca do dever de se purificar e de se apartar de todo tipo de impureza ou obra morta. Então, nós que somos adultos, né? Eu adolescente na fé, eu vou falar por mim, nós já temos que ter o cuidado para não cair nesse tipo de coisa mais, né? E nenhum tipo de obra morta, seja ela da carne, seja ela da religião, seja ela, né, da nossa cabeça, do nosso caráter. Se for obra morta, se não for para glorificar o Senhor, se não for Ele que pedir, não podemos comer, amor. Imprimo. Ela quer que eu imprima uma capinha de Jesus para pôr no caderno. Depois eu vou fazer, tá? Agora nós vamos falar sobre fé em Deus. Tem muita coisa para falar hoje. A fé, no grego, é a palavra pistis, né? Que significa firme convicção baseada no que se ouve. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir na palavra, né? De acordo com o dicionário, crer é ter confiança, é acreditar. Então, a fé, ela é básica na vida, ela é básico na vida dos cristãos. Não tem como seguir uma vida cristã básica se não tiver fé. Porque a fé, ela é um estilo de vida, né? Hoje eu entendo assim, deixa eu aceitar ele nisso aqui. A fé é um estilo de vida nosso, né? Hoje tudo eu declaro fé, gente. Tudo que acontece, eu falo fé, mesmo que não aconteça, saiu da minha boca fé, tá? Porque tem que ser um estilo de vida, a gente precisa crer, a gente precisa confiar, né? A gente precisa declarar, falar. E a Bíblia fala, lá em Romanos 14, que o que não provém da fé é pecado. Então, nós entendemos que tudo que nós vamos fazer, que nós vamos até transbordar na vida dos outros, é por fé, é crendo, é confiando, tudo pela fé. E outra coisa também que a Bíblia ensina é que a fé opera pelo amor.
Lá em Gálatas 5:6 fala assim: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, a fé atuando pelo amor, ela produz frutos. E ela é básico, porque a gente está estudando as doutrinas básicas, né? Ela é básico para nós, a fé. A fé em Deus, a fé que opera pelo amor, né? Ela é básico para nós, é isso. Um exemplo para nós de, de fé são as sementes, a parábola do semeador e o seu significado. Ai, a Roseli não está aqui, né? Gente, meu computador novo chega amanhã, tá? Esse problema vai passar, tá? O menino teve aqui, não trouxe ele, que achou que ia chover muito, porque estava tudo escuro, mas não choveu e ele estava de moto. Porque esse aqui já era. Hoje ele pifou, eu não consegui trabalhar. O menino veio aqui, ligou ele para fazer reunião e amanhã vai trazer o novo. Aí vou conseguir fazer essas coisas todas. Glória a Jesus. Depois eu conto para vocês o que está acontecendo por aqui. Mas, olha só, nós vamos ver. Aqui está caindo chuva. Ai, eu ia falar que inveja, mas inveja é pecado. Mas manda para cá. Aqui fez um calor ontem. Mas choveu à noite, então refrescou. E hoje fez um calor que, assim, que o sol estava queimando. E até agora nada de chuva. Vamos ver aqui. Na nossa apostila tem o quadro. Eu fiz um quadro da parábola das sementes. Eu não vou conseguir colocar aqui, não, porque está ruim de compartilhar. Obrigada, amor, vem me beijar. Mas, né, a nossa querida Roseli não está aqui hoje. O solo onde é lançada a semente. Se ela quando ela é lançada à beira do caminho. O que significa? Apenas ouvem a palavra, mas não a acolhem no coração. O resultado disso? O diabo a rouba e eles não se salvam. Outro tipo, quando a semente é lançada sobre as pedras. O que significa? Recebem a palavra com alegria, mas não criam raízes. Qual que é o resultado? Não resistem às provações e se desviam. Outro ponto onde o solo é lançado, entre onde a semente é lançada, entre os espinhos. O que significa? Ouvem a palavra, a seguem, mas são sufocados com os cuidados e as riquezas da vida. Isso aqui, para mim, é o que mais acontece. Porque a pessoa ouve a palavra, recebe ela, mas aí ela não vai praticando e vai deixando as coisas da vida, as circunstâncias, né, o dia a dia ali, todos os interesses pessoais sufocarem a palavra. E qual que é o resultado disso? Não dão fruto com perfeição. E o outro ponto é quando a semente é lançada em boa terra. O que significa? Ouvem a palavra e a conservam no coração, honesto e bom. Qual que é o resultado? Dão fruto com perseverança. Então, se a gente quiser dar frutos, a gente vai ter que ouvir a palavra e conservar ela no coração honesto e bom, para que ela dê frutos, né? Vamos ler aqui Lucas 8:18. Vide, pois, como ouvis, porque ao que tiver, se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. É o versículo, né, que fala que quem tiver, né, mais será dado. Então, quanto mais você ter, mais você vai receber, mais você vai receber. Assim, eu fico imaginando a cena assim. Quanto mais eu mergulhar ali na palavra, quanto mais eu estudar a palavra, mais eu vou ter, sabe? Mais o Senhor vai me dando revelação, vai me dando ensinamento, sabe? Mais Ele vai me mostrando coisas. Eu sempre levo por esse lado. Eu não fico olhando de coisas materiais, mas eu fico vendo ali, nossa, quanto mais você der para Deus ali do seu tempo, da sua vida, mais Ele vai dando da vida dele para nós, mais vem da vida dele para dentro de nós.
E isso a gente faz isso por fé. A gente recebe essas coisas por fé, porque a gente não pode ir lá e pegar e pôr, mas a gente pode receber por fé. Agora, faltando 8 minutos, nós vamos falar sobre o batismo, tá? Mas é curtinho porque nós vamos aprender sobre os 3 batismos, porque são 8 batismos que são citados na Bíblia, né? Mas na nossa a gente vive, a gente vai aprender sobre os 3. O batismo, ele significa com... Peraí, gente, deu uma coisa na garganta. O batismo significa um processo de imersão, né? Submersão e emersão, ou seja, mergulha e sai, né? Afunda e volta. Tem até aqui na apostila escrito, a Bíblia fala sobre vários tipos de batismo, mas aqui nós vamos dar ênfase aos 3 dele. A gente, se der tempinho, a gente até fala mais dos outros, tá? Que é o batismo em Jesus Cristo, que é o novo nascimento, o batismo nas águas, que é a confissão pública de nossa fé em Jesus, e o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder. São esses 3 que nós praticamos na nova aliança. Porque tem o batismo na nuvem, o batismo de Moisés, depois a Rê até já explicou sobre isso, eu acredito que ela vai falar um pouquinho. O batismo em Jesus Cristo é você ser imerso, é Jesus Cristo ser imerso no seu corpo. É você reconhecer, aquele que a gente reconhece, Jesus, como nosso único e suficiente Salvador. É quando nós nascemos de novo. Quando a gente nasce de novo, nós somos enxertados na videira verdadeira que é Jesus Cristo. E nós passamos a ser o mesmo Espírito, né? Passamos todos a ter o mesmo Espírito com Ele, e o mesmo Espírito que habita na Rê, que habita na Endirã, habita em mim, na Simone, é o mesmo Espírito. Esse evento, esse batismo da imersão em Jesus, ele é conhecido também como novo nascimento. O Paulo, ele dá uma coisa bem profunda sobre isso em Colossenses. Vamos ler Colossenses 2:12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, que é imerso, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Vou ler também 1 Coríntios 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados, quer dizer, nós somos imersos. Fomos batizados, imersos em um corpo, nós somos imersos em um corpo, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravo, quer livre. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente passa a ser filho, a gente recebe, esse novo nascimento, é o batismo em Jesus Cristo. O batismo em Jesus Cristo, ele acontece pela fé nele, né? Você ter a fé que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, né? Isso é importante. Agora, nós vamos falar sobre o batismo das águas, que significa mergulhar e imergir. Jesus passou pelo batismo de imersão. Filipe batizou o eunuco, né? Então, dessa forma, nós cremos no batismo por imersão, tá? Eu estou falando nós cristãos. Vou falar a linha protestante, que é mais fácil a gente entender, né? Nós cremos no batismo por imersão, que foi o batismo feito na Bíblia, foi o batismo por imersão. O batismo que Jesus passou foi por imersão, então é mergulhar e sair, né? O batismo nas águas, ele é uma confissão pública do que aconteceu no íntimo do homem, que decidiu entregar a vida dele para Jesus, e ele foi recriado um novo espírito. Então, o batismo, né, das águas,
é para você confessar publicamente que você é uma nova criatura, que você nasceu de novo, que agora você tem um pai lindo, maravilhoso, que te ama, que quer, que faz tudo por você, que cuida de você o tempo todo. É isso, né? Uma coisa que a gente aprende, que o batismo nas águas, ele é uma ordenança bíblica. Mateus 29, 19, peraí que eu vou ler, tá aqui. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus mandou ir e batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é uma ordenança bíblica, o batismo, tá? Nas águas. Bia, posso falar uma coisa? Pode. O batismo, ele tem um significado, ele fala acerca da morte, né? Quando é um batismo de morte, a palavra fala. Mas o batismo, ele tinha um significado muito forte na época lá. Vou falar de Jesus para trás, porque atrás teve também. Por quê? Porque quando as pessoas elas eram batizadas, significava que a partir do momento que elas saíssem das águas, elas não viveriam mais para elas, mas para o mestre delas. Então, por isso que o Senhor fala, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque o batismo ele acontecia no nome daquele que a pessoa seguia. Então, se a pessoa era batizada no nome de, sei lá, Gamaliel, vamos dizer lá, significava que ela ia seguir o Gamaliel. E o confessar dela era o quê? A partir daquele momento, ela estava dizendo publicamente que a vida dela pertencia àquele que a batizou. Por isso que João Batista chega para Jesus e ele fala assim, eu tenho que ser batizado pelo Senhor. Não o Senhor ser batizado por mim. Sou eu que tenho que ser batizado, entendeu? Só que daí Jesus fala para ele assim, não, mas eu quero que você faça isso para cumprir o quê? Para cumprir a lei. Existiu uma ordenança acerca do batismo, né? Uma referência acerca do batismo. Mas João Batista, ele fala isso para Jesus, por quê? Porque quem tinha que morrer e nascer de novo, no sentido de declarar de que a partir do momento a vida dele já não pertencia mais a ele, mas sim aquele que o batizou, era João Batista, né? Só que, então, daí inverteu-se e colocou-se, então, daí denominação, ao invés de ser para quem você é batizado, né? Só que Jesus, por que ele teve que cumprir isso, tá? Eu vou dizer o entendimento que eu tive, vocês podem discordar e depois falar sobre isso. Mas uma vez eu estava dando aula de escola dominical e eu queria explicar essa importância do batismo para as crianças. E daí eu tive que mostrar que Jesus cumpriu a questão do batismo. E na hora, o Senhor falou para mim, todos aqueles que desciam as águas, né, e eles declaravam, né, publicamente quem eles iam seguir, a palavra fala que eles estavam era como que morresse para o pecado para levantar para Jesus, certo? Mas Jesus, ele cumpre no oposto, porque a palavra fala que os nossos pecados, eles foram lançados no mar do esquecimento, não é isso? Então, Jesus, quando ele desce às águas, é a figura daquele que tomou sobre si todo o pecado daqueles que tinham mergulhado. Porque quantos João Batista já tinha batizado ali, no Rio Jordão? Então, ele desce no mesmo Rio Jordão, mas ele não desce para morrer para o pecado, ele desce para tomar os nossos pecados sobre ele. Ele tomou o pecado daqueles que tinham professado que não queriam mais viver para si mesmos. E ali, como é a figura da morte ali, então ele toma a nossa morte. Por isso que Jesus não leva para a cruz só o nosso pecado, ele nos leva na cruz. Nossa, eu tive esse entendimento agora, há pouco tempo atrás, uma palavra que eu ouvi. Gente, isso é muito forte. Jesus Cristo, ele crava o nosso pecado na cruz, mas, na verdade, ele crava a nossa velha criatura na cruz. Ele nos leva para a cruz junto com ele. Para nós não vivermos mais para nós mesmos, mas para vivermos uma nova vida para ele. Né? Porque a gente deixou de pertencer a gente mais. A gente não pertence mais a nós.
Nós pertencemos ao Senhor Jesus. Então, nesse ato de Jesus, a hora que ele desce as águas, é como que em figura, ele toma a nossa vida velha, carrega com ele até a cruz e crava lá. Faz sentido? Faz, não faz sentido isso? Porque o Senhor, quando o Senhor me deu para as crianças, o Senhor me fez pegar a etiqueta de cada uma delas lá, das crianças lá, e gravar tudo em Jesus. Então ele tomou sobre ele todas as crianças, entendeu? Eu colocava as crianças tudo escrita nele assim, e daí a hora que ele vai para a cruz, ele está o quê? Ele está levando no corpo dele a nossa vida velha, que foi paga ali, né? Então, deixa ela continuar. Isso mesmo, Rei, concordo com você. Pega o seu lá. Tá bom. Deixa eu dar continuidade aqui. Nós estamos no batismo das águas, né? Olha, o batismo das águas, ele pode acontecer imediatamente após o novo nascimento, gente. Atos fala isso, lá em Atos. Não tem essa de que eu tenho que fazer o curso de batismo, eu tenho que ser crente 1 ano, eu tenho que frequentar não sei o que, não. Aceitou, reconheceu Jesus. Jesus é o seu salvador, pode ir lá e mergulhar. Onde se tiver um pocinho de água, vai lá e mergulha, não tem problema. Não existe regra, sabe? Então, a gente tem que ter cuidado com essas doutrinas aí que são criadas, né? O batismo está disponível para quem crê de todo o coração. Se a pessoa crê de coração, ela pode se batizar. Né? Ela crê, porque com a pessoa que crê de todo o coração, ela confessou Jesus. Então, pode ir lá e batizar, né? Sem problema nenhum, sem regra nenhuma. Tá bom, continua. Pega aqui sua blusa. O outro batismo, o último batismo que nós vamos falar mais um pouquinho, é o batismo no Espírito Santo, né? O batismo no Espírito Santo, ele é o revestimento de poder prometido por Jesus antes de ascender aos céus para nos habilitar a sermos suas testemunhas por onde quer que andemos e nos dá a capacidade para termos uma vida cristã bem-sucedida. Então, quando a gente é batizado no Espírito Santo, a gente é revestido de poder. Essa promessa está em Atos 1, fala, né, dessa promessa, quando ele for, ele vai deixar o Espírito, né, vai enviar o Espírito, vai fazer. Em Atos 2, ela acontece, que é no dia de Pentecostes, que toma todas as pessoas lá. O batismo no Espírito Santo, ele tem uma evidência inicial visível que é falar em outras línguas. Em Atos 2,4 fala, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Né? Esse falar em línguas, ele é um sinal inicial da existência sobrenatural da morada do Espírito Santo dentro de nós. Então, o falar em línguas, ele é até uma porta de abertura para o restante dos outros dons espirituais. Porque quanto mais você falar em línguas, mais você vai ficando edificado, mais você vai trazendo o céu para dentro de você. Mais coisas do alto vão vindo. Mais unção vai vindo. Sabe? Tem hora que eu faço coisas, e tem hora que eu falo coisas que eu na minha mente humana, eu penso, foi o Espírito Santo que fez isso aqui, que me ensinou. Porque eu não sei, né? E eu gosto de experimentar isso, porque quando esse versículo fez que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, foi revelado no meu coração, isso mudou minha vida. Então, quanto mais a gente orar em línguas, mais a gente vai se encher das coisas do alto. E eu vou falar para vocês, e a gente vai se enchendo, é meio que assim, a gente não vai perceber não, porque você está falando uma língua que você nem entende, você não sabe de nada que está acontecendo. Mas na hora que você precisa, aquilo aflora, aquilo vai. Entende? Por isso, e às vezes a gente está orando por coisas do nosso futuro.
Eu orei tanto em línguas. Hoje em dia eu nem oro tanto como eu orava um tempo atrás. E outro dia me veio na mente, assim, as coisas que estão acontecendo hoje foram coisas que eu orei lá sem saber para que eu estava orando. Então é isso. Então, está dirigindo? Vai orando em línguas. Melhor do que ficar escutando música aí de sofrência, né? O povo, aqui em Minas é música de sofrência. O povo gosta de uma música de corno, meu Deus. Melhor do que ficar ouvindo rádio falando notícias desagradabilíssimas. Nossa, só coisa ruim acontecendo. Tá no ônibus, ora em línguas. Vai dormir, ora em línguas. Sabe? Vai dormir, tá com dificuldade de dormir, começa a orar em línguas para ver. Gente, você apaga e acorda no outro dia. Eu falo, porque eu faço isso, né? Eu posso falar de coisas que eu faço, com certeza. E de coisa que as pessoas me contam também, que eu sei que são verdade também, eu posso falar. Então, assim, este batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para tudo que a gente precisa. E eu digo assim, principalmente para que a gente cumpra o nosso propósito aqui na Terra. Porque se a gente não tiver esse revestimento de poder, como que a gente vai cumprir o nosso propósito? Como que a gente vai fazer coisas sobrenaturais aqui na Terra? Eu não sei falar para vocês se teria como. Então, esse batismo no Espírito Santo, a gente tem que buscar ele, né? Todas as pessoas devem buscá-lo. Ele é dado ao que crê. Se você crê, meu filho, você, pronto, é seu. É Jesus quem batiza a gente, tá? A gente fala assim, às vezes uma pessoa ora para que a gente seja batizado, mas a gente tem que ter consciência que é Jesus que está fazendo aquilo ali, né? A presença do Espírito Santo dentro do homem não quer dizer que ele é batizado. Porque quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem. Mas aí você precisa ser batizado no Espírito Santo, que é com a evidência de falar em outras línguas, para que você seja revestido de poder. Tá? Vamos ver que é até bíblico orarem para receber o batismo no Espírito Santo. Ó. Os quais, Atos 8:15, os quais, descendo por lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então, quando alguém tiver aí que você quiser receber, ou aqui no caso de todo mundo ore pelas pessoas para que elas recebam. Né? Ou se uma pessoa te pedir, ore por ela. Tá? Porque não é você que vai fazer, é Jesus. Só lembra disso. É Jesus, então você pode orar tranquilamente, porque Jesus não falha. Olha, uma coisa assim que isso sempre teve comigo, gente, eu não sei. Jesus só iniciou o seu ministério depois de ter recebido o batismo do Espírito Santo. Por isso que eu falo, Denise, estou falando de mim, não acredito em ministérios, em denominações, seja o que for, que não tem, onde as pessoas não são batizadas no Espírito Santo. Pode estar lá cumprindo o que está escrito na Bíblia, pode estar lá fazendo tudo que está escrito na Bíblia, mas está fazendo da carne, não está fazendo do Espírito. Porque se Jesus, que era Jesus, não cumpriu o ministério dele enquanto não foi batizado com o Espírito Santo, enquanto não foi cheio do Espírito Santo, como que alguém vai conseguir? É uma coisa que eu sempre tive isso, gente. Não sei explicar para vocês por quê, mas era meu. Você pode esse versículo. Como que aquela pessoa ali não acredita no batismo do Espírito Santo, não ora em língua, está aí no ministério fazendo e acontecendo? Eu questiono isso, tá? Se eu souber, eu questiono de verdade. Para mim, é claro, não vou falar com a pessoa, mas questiono, falo com Deus, e se ele não me deixar em paz, pronto, acabou. Não faço nada, mas também não recebo nada de quem não tem batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo promove edificação, eu falei isso, para o crente, para os filhos. E vou ler Judas 1:20 para a gente encerrar. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, ele edifica a nossa fé santíssima. Ele nos edifica quando a gente ora, é o que eu falei.
quando a gente ora em línguas, a gente é edificado e edificamos os outros e transformamos na vida dos outros. Bom, meninas, eu terminei por aqui.